Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para o primeiro episódio do Kawaii Tech de 2026. Feliz Ano Novo para todo mundo. E hoje nós estamos aqui com a Dani Suzuki, a Tati Takimoto e uma convidada super especial. Ela é astrofísica com neurodivergência e superdotação e está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre a sua trajetória no exterior. Ela é Izumi Takimoto Schmiglow, filha da Tati, dá para ver, né, gente? E ela vai contar para a gente um pouquinho da sua história. Meninas, tudo bem? Tudo! Obrigada, filha, por estar aqui com a gente. É um prazer. Oi, pessoal, tudo certo? Feliz Ano Novo. Esse ano, um ano especial, né? O ano do Cavalo de Fogo. Estava conversando com as amigas, vai ser um ano muito dinâmico. E aí a gente está aqui pronta para mais um ano. Isso aí. Isso. Novo para nós, para todo mundo. Vai ser muito bom, sim. Izumi, conta pra gente um pouquinho, então, da sua história. Você hoje está estudando na Itália, então conta um pouquinho dessa trajetória. Como foi essa escolha pela astrofísica e por sair tão cedo para um país estrangeiro, para estudar sozinha? Então, assim, conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou de Florianópolis, morei em Florianópolis até meus 18 anos. E eu sempre quis sair do país, sempre quis ter essa experiência de morar fora. Então, para minha graduação, eu fui para a Holanda. Aí eu morei na Holanda por 4 anos. Eu fiz 1 ano de estudos holandeses para aprender o idioma primeiro, e depois 3 anos de astrofísica. Depois da Holanda, eu fui para a Itália, fiz um mestrado na Itália, em Padova, que é no norte da Itália. E depois do mestrado, eu continuei na Itália para o doutorado, onde eu estou lá no GSSI, que é em L'Aquila, uma cidade no meio da Itália que ninguém conhece. E como parte do doutorado, também faço alguns períodos na Índia. Então, já estive na Índia por um tempo e eu fico indo e voltando entre Índia e Itália. É tipo um doutorado sanduíche, assim. Mais ou menos, é. Entendi. E assim, ó, você saiu com quantos anos do Brasil? Com 18. Com 18 anos. E você não falava holandês? Não falava nada. Nada de holandês, né? Porque você já falava outros idiomas. Eu falava inglês, né? Não Uhum. perfeitamente, né? Aprendi um pouco sozinha, fiz aula e tal para poder ir para a Holanda, porque para eu poder aprender holandês, eles pediam que eu soubesse inglês. Então eu tinha que passar em prova de inglês para poder aprender holandês e passar em prova de holandês para poder fazer astrofísica. Ou Mas seja, essa foi uma prova de obstáculos. foi. E como é que foi assim, quando chegou lá, muitos desafios? Bastante, porque lá eles são bem rígidos, assim, com as notas, assim, as provas. É bem difícil você tirar uma nota alta. Para eles, assim, ninguém tira 10. 10 é só para Deus, assim. Tem que estar muito, muito perfeito. Tem que ser uma coisa que nenhum professor faria melhor, assim. Então, se você tira 9, já é, assim, praticamente o melhor que você consegue por lá. E tem várias coisas assim que eles tiram um ponto sem te avisar que iam tirar ponto, sem te avisar que você não pode fazer, né? Eles te falam depois, sabe? A gente sabia que você não sabia disso aqui, mas mesmo assim, já que estava errado, a gente tirou seu ponto, sabe? Então, eles são bem chatinhos assim com as notas. A língua, claro, o idioma foi um desafio. E as pessoas também, era bem difícil de fazer amizades por lá, eles são bem mais frios, né? E o clima também é muito frio, então é fácil ficar deprimido por lá por causa da falta do sol, assim. É, né? A gente não tem ideia, assim, só vivendo mesmo para saber. Porque aqui, quando chove, a gente já fica assim, ai meu Deus, vou ter que sair, não sei o quê. Imagina lá com aquele É. frio, né? Então, Uhum. assim, deve dar vontade de chorar, assim. Teve algum momento que você pensou, ai, gente, é muito desafio para mim, sabe? Teve algum momento que você estremeceu, assim, você falou assim, ai, o que que eu tô fazendo aqui? Eu nunca pensei em desistir do que eu estava fazendo lá.
mas eu já cheguei a mandar mensagem, mandar um e-mail para o coordenador do curso e falar assim, olha, não estou bem. Isso foi durante a pandemia, que aí, além de, né, daquele clima, da falta de amizades, tudo aquilo ia acontecendo, tá longe de casa, né, eu também não podia sair de casa, não podia socializar, então tudo ficou muito mais difícil, assim, tendo que ficar em casa. Aí eu cheguei a mandar um e-mail falando, olha, eu não estou conseguindo e talvez eu precise estender um pouco o curso, me formar mais tarde, né? Eu cheguei a falar isso. E ele só falou, tipo, leva o seu tempo, né? Saúde mental primeiro. O que não era bem o que eles faziam por lá, assim. Eles colocavam muita pressão e depois falavam, não, saúde mental, né? E no final deu tudo certo. No final nem precisei estender nada, me formei a tempo. Mas eu cheguei a mandar um e-mail, assim, só pedindo para ir um pouco mais devagar. Legal. É importante a gente dizer também, né? Porque quando a gente vê uma trajetória dessa, Izumi, acho que muitas meninas pensam assim: ah, não é para mim, porque eu não conseguiria, né? E na verdade, não foi simples, né? Foram vários obstáculos, como você falou, assim, você lista, né? 1, 2, 3, 4, então é frio, é amigos, é a rigidez, é a dificuldade, a complexidade do curso, né? Então, assim, são vários desafios, e aí não foi fácil, né? Então, assim, acho legal a gente falar que existem essas dificuldades e que um passinho após o outro a gente vai conseguindo resolver. Izumi, deixa eu só fazer uma perguntinha. E as regras não faladas, né? Tanto cultural quanto do próprio curso. Como é que foi isso? Quer dizer, você se sentiu nessa situação só lá na Holanda ou era aqui no Brasil, era na Itália? Isso aconteceu especificamente lá? Eu acho que eu senti mais isso na Holanda, mas quando era sobre amizades, assim, né? Aconteciam várias vezes que eu não sabia como interagir, porque eles são muito frios, eles não querem fazer amizades novas. Eles são muito assim, tem meus amigos da infância, não tem para que fazer mais, né? Eu não preciso de mais amigos. E eu não sabia disso quando eu cheguei lá, eu achava que todo mundo ia querer ser amigo de todo mundo, né? Então eu não sabia bem, assim, como me aproximar, ou quão rápido eu podia me aproximar, me abrir, né? Porque senão às vezes achavam que eu era só esquisita, mas às vezes não era nem eu ser esquisita, era ser só brasileira, né, latina, e querer me abrir mais, assim. Então eu senti isso mais na Holanda, e na Itália foi mais tranquila, eles são mais abertos, assim, também. E sobre as regras, assim, acadêmicas, né, eu acho que isso foi bem explicado na Holanda, então não é que não foi falado, assim, a gente teve até aula sobre como enviar um e-mail, sobre como falar com o professor, né, qual título usar, eles são bem formais, assim, então eu tive que aprender as regrinhas e eles realmente explicaram as regrinhas pra gente. E isso foi bem no início, assim, quando a gente acabado de chegar lá, então ajudou bastante. né? Que diferente, né, gente? Interessante, na verdade. É Na que verdade, o interessante, né, Dani? é interessante, mas assim, ó, o brasileiro ele tem uma curiosidade, né, pelas pessoas de fora, pelas culturas, de modo geral, ele quer conhecer, ele quer saber como é que é a comida, ele quer saber como a pessoa fala, ele tem um interesse genuíno assim para conhecer outras culturas. Agora, quando você sai, eles falam assim: ó, as regrinhas são essas e a gente gostaria que você seguisse as nossas regrinhas para a gente não se irritar com você, né? Para você não fazer, não pisar na bola, não pisa na bola, que a gente não quer se irritar com você. Então você aprende logo o nosso jeito. É interessante, é muito diferente. Na Holanda, a Izumi era a única na sala, né? Era a única de fora, o resto era tudo holandês. Então, foi mais difícil para ela sendo a única de fora. Aí eu vou fazer meu comentário xenofóbico. Eu vou fazer. É que eu encontrei com um grupo de holandês uma vez num congresso, né? E eu achava muito engraçado. Eu não conseguia falar o nome das pessoas. Eu tentei, eu juro para você que eu me esforcei horrores, assim, porque e eles vinham com umas plaquinhas escritas que assim o nome da pessoa, entendeu? No crachá, que não servia para nada.
aquela escrita não servia para nada, porque o que é aquilo? Eu acho que chinês é mais fácil, porque não dá para ler aquilo lá. Eu não conseguia verbalizar o nome das pessoas. E eu escutei, entendeu, o nome, umas 3 vezes. Na 4ª vez eu fiquei com vergonha de perguntar, porque eu não conseguia falar, entendeu? Pronunciar, tentar repetir o nome das pessoas em holandês. Não dá, amiga, é muito diferente. É muito esquisito aquilo lá. E fora que eles são tudo muito parecidos, né? Porque é tudo loiro. É tudo loiro. Parece tudo as pessoas alto. falando de nós, asiáticos. São muito parecidos fisicamente, sabe? Entre eles, assim. E aí eu lá tive minhas dificuldades para repetir o nome deles. Eu achei muito difícil a língua, muito. Imagina, para falar nome, não é nem conversar. E fisicamente eu achei eles muito parecidos, muito em altura, cabelo, muito diferente do Brasil. Entende que nós temos aqui sim uma diversidade gigante e lá uma uniformidade que me chocava, sabe? Uma uniformidade que me chocava. Isso que eu fiquei um pouco assustada quando eu vi os holandeses, bem que deve ser igual se for na China, no Japão. Aí você imagina, então, a Izumi, que é baixinha, pequenininha, né? Tem 1,50 de altura. 1,50, como eu. Ela é com o sobrenome Takimoto, que é japonês, Shimigelo, que é alemão, né? E estudando astrofísica em holandês, com aquele monte de holandeses. Então, a Izumi era, assim, realmente uma pessoa diferente lá, né? A gente gosta de ser diferente, mas também não precisava tanto, né, Izumi? E como é que foi a astrofísica? Assim, você gostou do curso? Achou que era aquilo mesmo? Eu gostei bastante, era bem o que eu esperava, assim, mas é o que eu falei, a rigidez foi o que mais me assustou, né? Eles tinham umas regras, por exemplo, no primeiro ano você tem que passar num certo número de matérias, tem um mínimo que você tem que passar, e se você não passa, você tem que sair do curso, não pode voltar pelos próximos 4 anos, né? Então eu morria de medo, porque eu passei no curso de holandês, né? Entrei para astrofísica, passei em tudo aquilo que eu tinha que passar, passei em prova de física e matemática, cheguei na astrofísica e ainda tinha que passar o primeiro ano, porque podia ser que me mandassem embora se não passasse, e daí eu pensei, o que eu faço da minha vida, né? Se me mandarem embora se eu não passar isso aqui, depois de tudo isso, né? Então foi mais assim, tinha muita pressão, não só por essas regras, mas também o que eles nos falavam, assim, eles falavam muita coisa, tinha muita palestra sobre como a gente tem que dar nosso melhor, ou a gente ia ter que ir embora, né? Era muita palestra só para eles chegarem lá e colocar pressão na gente. Teve uma que foi sobre como parar de procrastinar. Aí o cara chegou lá falando, você tem que pensar em todas as coisas ruins que vão acontecer com você se você não fizer aquilo que você tem que fazer. Isso aí vai causar medo e ansiedade. Mas tudo bem, porque você vai fazer o que você tem que fazer. Eu tive uma aula assim uma vez, eu fiquei, nossa. E eles chamam isso de aula motivacional. Então é pressão pelas regras e pressão porque o que eles nos falavam, assim. Mas o curso em si... Estou aprendendo super coisas legais, entendeu? Para me levar lá para o nosso curso. Olha só que interessante. Dar uma palestra motivacional desse jeito. Eu estou achando fantástico. Preciso aprender mais com os holandeses. Aí tem 2 perguntas aqui, né, que você deixou a bola quicando. Sobre a astrofísica, como que você chegou na astrofísica? Eu sei, né, mas acho que é legal você contar para as pessoas como que você chegou na astrofísica. Começa por aí, depois eu faço. Tá, ok. Então, eu queria estudar linguística antes. Eu não pensava em fazer física, porque eu não era muito boa em física. E eu, no ensino médio, eu comecei a estudar bastante, porque eu pensei, eu quero ir para fora e eu preciso ter uma média boa para poder entrar nas universidades de fora para fazer linguística. Aí eu comecei a estudar todos os assuntos, né, todas as matérias,
né? E aí eu comecei a melhorar e comecei a entender, inclusive, a física muito melhor. E aí chegou no final do terceirão, assim, teve um professor que me ajudou muito com física, ele respondia as perguntas, ficava comigo depois da aula, ele respondendo tudo. E aí eu percebi que eu conseguia entender a física, né? Eu percebi que eu era boa e que eu conseguia entender. E eu achei muito legal eu conseguir entender aquilo, né? E eu queria entender mais, eu fiquei muito curiosa para saber mais. E eu vi daí que na universidade onde eu ia para fazer linguística também tinha astrofísica. Aí eu fiquei pensando assim, mas será que faz sentido eu fazer isso? Eu mudar assim completamente? Né? E o meu pai, ele era astrônomo amador e ele me levou no planetário da universidade para ver uma palestra. E aí, chegando lá, eu vi todas aquelas imagens, assim, de galáxias, de nebulosas e tudo mais, e um monte de coisa que eu não entendia, mas eu pensei, tá, acho que eu quero entender isso, é o que eu gostaria de fazer, assim, estudar para entender essas coisas. E assim, decidi fazer astrofísica e mudei de ideia, assim. A Izumi, ela tem uma facilidade muito grande com o idioma. Você vê que ela aprendeu astrofísica em holandês, né? Então, isso é uma coisa, assim, bem bacana, assim, da trajetória dela também. Então, para onde ela vai, ela aprende o idioma rapidinho, assim, questão de 6 meses ela já está falando o idioma. E aí, depois ela vai e faz os cursos dela. Aí eu sou obrigada a perguntar. Você sabe hindi? Hindi? Hindi. Um pouco, sim. Eu consigo entender as conversas, assim, mais ou menos. Tô aprendendo ainda. Eu sou obrigada a perguntar, quantos idiomas você entende e fala hoje, Zumi? Rabisca, sim, rabisca. Não precisa ser assim, Não acadêmico precisa neles, ser. entendeu? Tipo, pelo menos consegue saber que estão falando mal de você e que você consegue ir lá e se defender. Eu acho que isso para mim, é ser fluente na língua. Se é que você me entendeu. Quando Não você é que chegar nem nesse eu. ponto, fluente na língua. Eu na frente da Bachan, a Bachan ficava falando, não sei, em japonês, não sei o que, Dani, né? Todo mundo ria. E eu ficava lá, ai meu Deus, estão falando de mim. Não, fluente é você entender que estão falando mal de você e você conseguir se defender. Eu acho que isso daí você virou fluente na língua, não sei se entendeu. Mas fluente, o resto são detalhes. Sim, fluentemente. Xingar precisa. Português, inglês e italiano. O holandês eu sabia mais quando estava lá, mas depois que eu fui embora eu não quis nunca mais saber, até porque não falo mais essa língua em nenhum outro lugar, né? Só na Holanda, eu não queria mais voltar para lá, então nem pensei mais nisso. Mas ainda entendo, assim. E o hindi tô aprendendo, eu consigo entender uma boa parte das conversas, né? Eu consigo saber se eu falando mal de mim, mas não consigo me defender ainda, não. E espanhol também eu entendo, mas não falo mais, porque o italiano é muito parecido. Aí eu me confundo agora com o italiano. Quando eu começo a pensar em falar espanhol, só vem italiano na minha cabeça. Confunde mesmo. Mas ela entende. Eu entendo. E aí tem o japonês, que você falava também. Eu tentei aprender, mas japonês foi difícil. Indonésio. Tentei Indonésio, Então francês. Tem algumas coisas que ela entende, pode não ser fluente, mas ela entende. Francês também. Porque você sempre teve muita curiosidade pelas pessoas, né, no exterior, assim, né? Conversar, aprender o idioma, e daí a primeira ideia, né, de ser linguista. Sim. Entendi. E sobre neurodivergência, vamos falar? Acho um assunto super importante. Quando que você foi diagnosticada? Já estava adulta? Já era adulta? Já você percebeu que você tinha alguma coisa diferente das outras pessoas? Acho legal a gente falar, porque essa coisa da neurodivergência, a superdotação, todo mundo encara muito como uau, né? Super poderes, tal. E tem uma questão que é bastante complicada de se tratar, né? Você precisa ter uma bagagem emocional grande também para lidar com isso. Fala um pouquinho sobre isso para gente. Eu fui diagnosticada faz, acho que uns 2 anos, faz pouco tempo. E eu, assim, por um bom tempo, assim,
quase toda a minha vida eu não achava que eu tinha nada, assim, eu achava que eu só tinha ansiedade social por algum motivo, né? E era isso, assim, eu passei por vários psicólogos e tal, todo mundo só falava que eu tinha ansiedade, às vezes depressão, mas não falavam que eu tinha, né, autismo. E eu tinha muita dificuldade para focar nas aulas, assim, não conseguia me concentrar, isso desde sempre. Então, primeiro me diagnosticaram com TDAH, mas só por isso, assim, não tinha mais nenhum outro sintoma do TDAH, era só eu não conseguir seguir as aulas, né? E mesmo com remédio eu ainda, assim, não conseguia muito, eu precisava muito sair das aulas, precisava ler os livros, anotar, assim, aprender sozinha, porque só ouvindo, assim, eu não conseguia, né? Tinha muita dificuldade. E também tinha muita dificuldade com alimentação, né? Algumas outras coisas que eu só achava que, é só eu mesmo, né? Não tem nada demais. Até que eu falei isso para uma psicóloga uma vez, e ela perguntou sobre a minha infância, né? E eu falei, na infância eu era meio esquisita. Ela, esquisita como? Aí eu falei, eu acho que, não sei, se eu me conhecesse agora, assim, como criança, eu diria que essa criança é autista, né? Mas eu não sou, não, Fábio, eu não sou, é só, assim, porque, não sei, eu sou área esquisita mesmo. Ela, mas por que você acha que não é? Aí eu falei, porque hoje em dia eu não sou mais assim, hoje em dia, né, eu entendo as normas sociais, eu consigo conversar com as pessoas, né, não tenho mais as mesmas dificuldades. Aí ela, mas às vezes você aprendeu, né, como é que faz essas coisas com a vida, às vezes isso acontece, né? Aí ela que sugeriu fazer um teste de autismo, aí eu fiz e explicou tudo, assim, para mim. E aí assim, como é que eu vou dizer? É um alívio, né? Eu acho. Que daí você compreende o que acontece com você, né? Uhum. Sim. E eu achava, assim, esse teste que eu fiz também foi um teste de inteligência, né? E eu tinha muito medo que desse que eu tenho inteligência baixa no final da superdotação. Mas eu tinha muito medo, eu falei com meus amigos assim, né? Não, acho que vai falar que eu sou burra. Aí esse falou, Izumi, ninguém vai te diagnosticar como burra, né? Mas eu não sei, eu acho que eu sou, porque eu tinha essas dificuldades, né, nas aulas e tal. E no final deu o oposto. Então foi bom ter um diagnóstico no final. E prova que eu não sou burra também. E você sabe que uma coisa que eu ouvi de uma pessoa com superdotação, né, que eu estava ouvindo ela me falando, que ela se dizia que eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Eu sou preguiçoso. Aí eu assim, cara, por quê? Ele assim, não, é porque, nossa, as outras pessoas, elas são tão esforçadas, né? Elas são muito dedicadas, elas trabalham duro, e por algum motivo que eu não sei qual, elas sempre fazem pelo caminho mais difícil, mais duro. Então são pessoas determinadas, trabalhadoras, porque aí no final eu não sei por que elas não fazem do jeito mais fácil, né? Porque se fizesse assim era mais rápido, mais fácil, dava menos trabalho. Aí eu vou lá e faço do jeito fácil, né? Porque eu sou uma pessoa preguiçosa. Não, olha a ideia. Não, a ideia, entendeu? A gente, por algum motivo que eu não sei qual, a gente tem uma tendência a se diminuir. Sim. Que eu não consigo entender a lógica às vezes. Eu realmente tenho essa dificuldade. Mas eu ouvi uma pessoa falando isso, acredita? E ele teve o diagnóstico de depressão. Mas... Dani, aqui somos três neurodivergentes diagnosticadas. Não, 2 são diagnosticadas, a outra é porque vocês querem que eu seja neurodivergente também. Mas isso é muito normal, né, nas pessoas neurodivergentes se colocar para baixo, que eu acho que tem a ver com a nossa vivência e a gente se entender como uma pessoa esquisita. Como a gente se acha esquisito, como a gente não se encaixa nos lugares, a gente acaba achando que a gente é errado, né? Então, por algum motivo, mesmo superdotação, as pessoas veem muito como uma coisa boa, mas não necessariamente uma coisa boa. A gente pode até fazer uns links, fazer umas coisas mais rápidas, ter um pensamento assim mais acelerado, mais rápido, mas na questão social, isso pesa, porque a gente fica muito sozinho, né? A gente não entende as pessoas não entendem a gente, e daí a gente fica meio que, tô falando a gente assim, mas é mais pensando na Izum. Daí fica muito isolado,
né? Aí você Então, pensa assim, né? Eu as daria pessoas tudo, neurodivergentes se sentem muito excluídas. eu daria tudo para fazer parte da turma. Uhum, Eu não faço questão nenhuma de tirar 10 nas provas. Eu queria muito era fazer parte da turma, eu queria muito era fazer parte do grupo, né? Então eu trocava uhum. tudo isso por fazer parte do grupo. Então É, é sofrido realmente, é uhum, um processo. E aí é que está a beleza do autoconhecimento. Porque a partir do momento em que você entende o que está acontecendo, você vai, né, aumentando essa busca por quem você é, por como é que você funciona, você vai entendendo que você não é burra, que você não é esquisita, que você tem características como todo mundo tem, né? Você tem especificidades que todo mundo tem. uhum. Mas o problema é que, como a gente se acha esquisita, diferente, sei o quê, o que que é? Eu sou burra, eu sou, né? O pessoal não gosta de mim, Uhum, se sente excluída. E na verdade não é isso, né? Então, acho que uhum. o grande barato do autoconhecimento, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é importantíssimo a gente passar, né, por essas etapas de se autoconhecer, é isso. É ver que você não era o patinho feio, você era o cisne, né? Autoconhecimento, né? E lidar com os próprios limites. E aí a gente estava conversando ontem hoje, né? Sobre as sobrecargas sensoriais, né, filha? Uhum, Como que você lida com essas sobrecargas? Porque neurodivergente tem muito isso, né? uhum. É, eu só vou para longe mesmo. Quando tem sobrecarga, eu só vou para longe, respiro um pouco e depois volto. E nas aulas também, quando eu percebi muito que eu, né, não conseguia aprender só ouvindo, né? E eu precisava ler alguma coisa sozinha. E daí eu não conseguia me concentrar se a pessoa estava também falando, o professor falando ao mesmo tempo, né? E tinha barulho de fundo no que eu estava fazendo ali. E por sorte, na Holanda a frequência não era obrigatória, então eu podia só sair. E eu fiz muito isso, eu parei de ir para aula e eu ia para algum outro lugar, biblioteca, e sentava lá com os livros, né, com os slides e tal, e aprendia sozinha. E até que o coordenador do curso, uma vez a gente conversou, e ele foi falar das minhas notas, ele falou: o que aconteceu, que as notas melhoraram tanto esse semestre? Aí eu falei: eu parei de ir para aula. Ele: então tá, se funciona para você, que bom. Não, aí ela fala assim, eu comecei a interagir com o livro. Uhum. Porque eu não sei vocês, mas assim, eu interajo com o autor do livro, entendeu? Nós conversamos. Eu tenho altas discussões com os autores dos livros. Eu rabisco os livros inteiros. E aí eu começo a escrever assim, caraca, não entendi nada que você estava querendo falar com isso. E eu escrevo do lado do livro. Eu começo a conversar com ele. Existe ali um debate com o autor. Vocês têm que ver. É horrível. Por isso que eu não empresto meus livros para ninguém. Porque eu fico com vergonha, entendeu? Porque aí eu pego e falo assim, meu Deus, está criando tanto suspense para quê? Fala logo. Eu vou escrevendo as coisas no lado do livro, entendeu? E aí eu interajo com o autor e eu fico super amiga dele. Nossa, super intimidade. Livros de física, assim, sem problema nenhum, assim, livros Aí você não técnicos. empresta, né? Não empresta seus livros, senão a galera vai descobrir, né? Não, eu até compro outros livros que aí eu empresto para os meus alunos o outro livro, né? E esses daí ficam em casa. Esses, a intimidade já foi demais, eu cheguei a confessar algumas coisas para o autor que eu acho melhor ninguém ficar sabendo. E minha vida está nos livros, amiga. O diário, eu fiquei trocando altas ideias com os autores, porque eu tenho esse problema, né, técnico. Eu imagino as coisas, né? E eu projeto a imagem daquilo que eu estou lendo. Então, aquilo se materializa na minha frente. E aí eu começo a trocar outras ideias ali. Né? Então, por isso que eu estou te falando, para mim, nossa, amo livro, amava livro. Tipo, ainda amo os livros. Para mim é muito difícil. Eu não entendo essa história aí de ficar aprendendo ouvindo. Eu faço, vou lá, dou minha aula lá, porque eu entendo que existem pessoas que são orais, né?
Então, que aprendem por ouvir, porque tem gente que é oral, tem gente que é por leitura e tem gente que é por tato, né? Você já viu isso? Eu achei incrível isso. Tinha um enxadrista que ele tinha várias pecinhas com texturas diferentes, sabe? E ali, naquelas texturas, tinha todas as jogadas de vários e vários livros que ele fez o resumo. Aí ele, ele acessava as memórias passando a mão. Então era um chaveiro cheio de texturas, de quadradinhos de texturas. Então ele gravava, enquanto ele estava estudando sobre aquilo, ele passava a mão. Porque aí era uma forma dele conseguir acessar a memória dele. Então, é muito louco a forma como cada pessoa, de forma individual, acessa memórias. Então, você tem que descobrir, e o pior, né, que cada um é cada um. Então, a Izumi, por exemplo, aprendeu que o negócio dela era estudar sozinha. Ela criou uma metodologia própria que funciona para ela, de como estudar e como aprender. E cada um tem a sua, né? Eu, por exemplo, eu tenho um pouco de memória visual. Então, eu consigo gravar 3 páginas. Eu tenho muito da memória, a minha memória, assim, não que eu consigo aprender quando eu estou escrevendo, né? Então, quando eu estou criando alguma coisa, eu estou aprendendo. Então, sou muito assim também. Misturo muito a questão do texto com a imagem, né? Eu sou bem visual, muita coisa. Quando eu aprendia sobre os planetas e tal, eu desenhava o planeta em detalhe para eu lembrar do que eu estava pensando quando estava desenhando os detalhes do planeta, né, para aprender sobre o sistema solar. Então, eu fiz bastante isso também. Aí a minha pergunta. Então, aí essa questão visual sua, de aprender no visual e ter que desenhar tudo, isso deve ter ajudado bastante para a astrofísica, né? Porque eu imagino que é uma área muito que você precisa usar a sua imaginação, porque deve ter muita física e muito detalhe que não tem como se visualizar, não tem como filmar, não tem como fotografar, não tem como ver, é imaginação. Como é que é isso para ti? Álgebra, imaginação, falou imaginação, eu lembro de álgebra. Ai, amiga, álgebra é super físico. Realmente tenho mais dificuldade com as matérias que são mais teóricas, assim, que realmente é só matemática, daí é mais difícil de pensar em como visualizar as coisas, né? E tem outras, assim, que eu tenho que pensar em como tornar isso visual, né? Algumas que já são mais óbvias, tipo, aprende sobre o sistema solar, outras que são menos óbvias, né? De aprende sobre, não sei, energia escura, uma coisa meio abstrata, mas tem como pensar em como desenhar alguma coisa para representar isso, né? Mas as matérias que são mais teóricas eu tenho bastante dificuldade. E eu até já conheci gente do meu instituto que não consegue visualizar nada. Tem até um nome para essa, não sei, condição, assim, a pessoa simplesmente não consegue visualizar alguma coisa na cabeça dela. E ainda assim trabalha lá, assim, professor que consegue fazer astrofísica assim também sem visualizar, o que eu acho muito louco, porque eu jamais conseguiria. Eu dependo muito disso. Mas sabe que uma coisa que eu penso muito sobre isso é tipo assim, a questão de ensino de matemática, sabe? Que eu fico olhando os professores de matemática tentando ensinar matemática para cegos. E eu estou desconfiada, bem desconfiada, que a gente devia pensar a matemática de uma forma completamente diferente na hora do ensino para cegos. Porque, como você mesmo falou, eu também necessito da visualização, eu imagino como são as coisas, eu preciso visualizar, por exemplo, a quarta dimensão, eu preciso imaginar a formação, por exemplo, eu trabalho muito com campos eletromagnéticos, então eu preciso visualizar e pensar como está se distribuindo, como está acontecendo, isso tem que ser visualizado. Mas na questão dos cegos, cara, é ótimo, porque eles não têm mestrado, o meu mestrado abordou a geometria para cegos. Foi muito legal. Então, é que eles não têm, a questão espacial para eles é completamente diferente, né? Ela é temporal, ela não é espacial do jeito que a gente imagina. Então, eu imagino que a matemática para eles devia ser ensinada de outra forma, sabe? Só que eu não consigo imaginar como,
porque infelizmente eu preciso do espaço para pensar, né? Eu não imagino como que a gente poderia inventar uma nova matemática, e quem poderia imaginar uma matemática assim, né? Eu imagino, de verdade, assim, de coração, que deve ser algum indiano que vai conseguir fazer isso, né? Porque, não, os indianos são, a matemática deles é incrível. Uma que eles não necessariamente pensam na base 10, né? Então, a forma de pensar a matemática dos indianos ela é completamente inovadora, né? É bem diferente da ocidental. Por isso que quando a Tati falou assim que você ia lá para a Índia, eu falei, uau! Se não fosse a questão cultural da Índia, era um lugar que eu acho que eu queria ir, sabe? É só a questão cultural que me proíbe de ir até lá. Mas, tirando isso, assim, essa questão matemática deles, eu queria aprender mais com a matemática dos indianos. Deixa eu pegar esse gancho aí e pedir para a Izumi falar sobre a inclusão nesses países, né? Que ela já passou, então, pela Índia, pela Itália, aqui mesmo no Brasil, né? Holanda. E como que é? Como que foi a questão da inclusão lá? Então, na verdade, na Índia, eu estava nesse ambiente que era de uma universidade, né? Então, essa questão cultural, assim, não senti tanto, não senti uma diferença tão grande entre a Índia e na Europa, Brasil. Acho que o pessoal lá, bastante gente é bem educada mesmo em vários tópicos, né? Inclusive tópicos sociais. Então, tem bem menos machismo, homofobia, né, do que em outros lugares da Índia. O que pega mais, assim, é daí com as famílias dessas pessoas, né? Tem muita questão, assim, tipo, se querem namorar alguém, tem que pedir permissão da família, né? Eles não aprovam várias coisas, aí tem racismo, tem um monte de coisa assim, mas é mais que as outras gerações, né? Na minha geração ali, parecia que o pessoal estava mais mente aberta, claro, com exceções, né? Mas eu senti que o ambiente lá estava bem, bem legal. Na Itália também, parecido, assim, com o Brasil. E na Holanda, eu senti mais, assim, que eles são um país que já é conhecido por ser muito mente aberta, né? Por ser muito inclusivo, por ser, enfim. E eles se orgulham muito disso. Então, isso para eles é uma identidade, assim, uma coisa que eles têm muito orgulho por ser holandês, né? Nós somos holandeses, nós somos, né, muito mente aberta e nós somos melhores que vários países porque a gente é desenvolvido e educado e mente aberta. Só que aí, quando acontece alguma coisa lá que não é tão legal assim, eles não querem admitir. Né? Então, tem algumas coisas lá, tem xenofobia, né? Tem racismo. E quando a gente tenta falar sobre isso, eles falam, não, mas aqui é Holanda. Não, a gente não quis dizer isso, é outra coisa, você que não está entendendo. Mas, assim, claramente é. Né? Então, esse problema lá, assim, que sim, eles são, né, mente aberta, mas não tanto assim, porque se recusam a ver os problemas que ainda sobraram por lá. É mais uma educação para a diversidade, né? Não é aquela coisa genuína, né? Aquela coisa espontânea, digamos assim. Mas isso eu imagino também que mais as outras gerações mais velhas, né? Os mais novos, eu acho que são mais receptivos, ou não? Eu acho que, no geral, sim, mas eu tive que passar por algumas coisas na Holanda com a geração mais nova. Por exemplo, para achar apartamento, eles não queriam estrangeiro. Mesmo se eu falasse, não, mas eu falo holandês, pelo meu idioma, eles não, a gente não quer estrangeiro. Então, eles são muito assim, não sei, para mim isso aí é xenofobia pura. E enquanto na Índia, que eles, né, têm mais essa fama de não ser tão mente aberta, assim, tão inclusivo, eles têm, por exemplo, no site da universidade, todo mundo lá tem um perfil no site com nome e pronomes, por exemplo, até professores, todo mundo lá coloca nome e pronomes. Eu pensei, nossa, isso é uma coisa que em nenhum lugar eu vi. E aqui na Índia, né, que o pessoal acha que é tão assim, né, enfim, que tem tanto preconceito com essas coisas, que, né, tá no passado, eles têm, né, isso no site. E
Eu fiquei surpresa, assim. Acho que não é porque tá na Europa, como num país mais desenvolvido, que também é mais desenvolvido socialmente. Eu acho que está acontecendo no mundo todo. E na Itália, algum detalhe, assim, alguma coisa que você se lembra? Com relação a neurodivergentes, com relação a LGBTfobia? Não tô lembrando agora. A gente até falou disso. O que eu ia falar? Acho engraçado, a risada dela é igualzinha da Tati. Em, al- A risada da Izuma é igualzinha da Tati. em algum lugar você falou que eles davam um tempo maior nas provas. Sim. Então, na Holanda, na Holanda, se você tinha alguma neurodivergência que te atrapalhava nas provas, você tinha direito a uma meia hora a mais em todas as provas. E você também podia ir para uma sala separada. Porque daí, quando todo mundo terminava meia hora mais cedo, não ia te atrapalhar ali na sua concentração, todo mundo se levantando. E bastante gente ia para essa sala separada. Né? Então, eu tinha TDAH, na época era meu diagnóstico, e por isso eu podia ir para essa outra sala, e era uma sala cheia de gente. Assim, bastante gente que usava isso aí lá. Na Itália, já não vi. Na Itália, também as provas geralmente são orais, né? O que atrapalha bastante, porque eu fico muito nervosa, assim. Então, eu tive que me adaptar a isso, e não tinha nada, assim, para te ajudar, não. Eles eram mais, tipo, não, você se vira, se adapta, e é isso aí. Eu acho que está vindo uma tendência a provas orais, sabia? Na verdade. Porque por causa das histórias das IAs, está vindo uma tendência de provas orais. Eu estou ouvindo isso em institutos federais, eu estou vendo uns professores mencionando a respeito disso. Então, está vindo uma tendência de provas orais por causa das IAs. Entende? Trabalhos. Eu acho que às vezes eu fico imaginando se às vezes quando a tecnologia acontece, ela ajuda ou atrapalha, mas enfim, está havendo uma tendência, né? Vamos ver o que vai rolar nos próximos anos, mas eu estou ouvindo falar isso daí. Eu acho que a prova oral, às vezes, é boa, que se você esquece alguma coisa, eles até te ajudam, às vezes, né? Te dão uma dica, mudam a pergunta um pouco, né? De acordo com o que você fez antes, né? Eles também mudam a prova e fazem perguntas mais de acordo com o que você já conhece, né? Então, isso pode ser bom, mas também é ruim porque, né, tem aquela pressão do momento de conseguir falar na frente do professor, e às vezes na frente da sala inteira. Eles fazem na frente de todo mundo também. Então, se você vai mal, todo mundo vê você indo mal na prova. Então, acho que tem vantagens e desvantagens. Você vê, né? Eu acho que podia ser um negócio meio Aristóteles, né? Você sai andando com um aluno, entendeu? De verdade. Sai andando com ele assim pela universidade, tipo, batendo papo. Vamos tomar café. Vamos conversar sobre tal coisa. Me fala um pouco sobre tal isso. O que você acha disso? Como é que você resolveria tal coisa, sabe? Como é que você imagina que as coisas tinham que ser para não sei o que, não sei o que, sabe? Umas coisas meio assim, e vai falando sobre isso, meio tipo Aristóteles, assim. Vai com um grupo aí de 5, entende? Uns 5 alunos, e você sai andando e conversando, e batendo papo, e vai, e faz as anotações ali, mas vai conversando. Eu acho que podia ser um negócio assim. Eu tive prova sim, mas no doutorado agora. Né? Aí as aulas, os cursos tem menos gente, né? E daí às vezes estava eu e mais 4 pessoas, e a prova foi só a gente conversar, assim, não foi caminhando e no café, mas foi só numa sala, assim, a gente sentado numa mesa redonda e conversando. E a nota foi com base a gente conversou. O chato disso é que aqui no Brasil nós temos uma tendência à judicialização de tudo. E aí o professor, em geral, ele sempre é culpado, né? Então, não, é sempre bandido. Então, a gente tem que ter uma prova, quando a gente fala fazer a prova, é para ter uma prova de que o aluno não está legal, né? Porque você vê aqui no Brasil, a gente não reprova alunos, né? Até o ensino médio. Não existe reprovação de alunos no ensino médio. E a reprovação só acontece dentro da universidade. Então, primeira vez, aos 18 anos, o menino vai descobrir que não sabe nada de matemática, não sabe nada de alguma coisa.
Então, e aí eles se revoltam, entendeu? Os pais se revoltam, todo mundo se revolta, porque fui enganado uma vida, e a gente chegando para a cara dele, sim, foi enganada até agora, enganado vocês, dizendo que você sabia matemática, você não sabe nada, e a gente sai de mal, né? Entende? Então, a única forma é a prova escrita, mas como resolver isso, que isso aqui é um problema. Não, eu também não sei a resposta ainda. Uhum. E a questão de gênero, filha? Como que é lá fora? Então, eu me identifico como pessoa não binária, e eu percebi, assim, como isso pode ser diferente, né, como as pessoas tratam isso em diferentes países, né? Por exemplo, na Itália, a língua é latina, que nem o português, né? Então, tudo tem gênero. E já vários alunos lá pediram para eles tentarem usar mais palavras neutras, tentarem, né? Tá no meu instituto lá, a gente usa inglês, porque é um instituto internacional. Então a língua é o inglês, mas ainda assim, quando eles traduzem do italiano, eles traduzem no masculino ou feminino. Eles não sabem usar o neutro do inglês, né? Então várias vezes eles poderiam usar o they, que é, né, um pronome neutro no inglês, e eles usam he or she, né? Porque no italiano seria, né, ele e ela, que nem no português. Então, eu acho, assim, né, na Itália é muito mais difícil, né, de lidar com isso do que na Holanda, por exemplo, onde já estão mais acostumados com uma linguagem mais neutra. E na Índia, eu achei, né, que já estão sabendo desses assuntos, como eu falei no site, tinha pronomes também das pessoas, mas eles têm muito uma questão de hierarquia na sociedade, e para isso eles sempre te tratam, né, com um título, né, sempre ma'am, miss, mister, né, sir. Então, eles usam isso em tudo, né? Então, acaba que vira... eles usam muito... Como é que eu falo isso? Eles dividem muito as coisas entre homem e mulher, mas porque eles têm que usar esses tratamentos, né, diferentes por causa da formalidade que eles têm, né? Mas eu sinto, assim, que realmente as coisas estão melhorando em todos os lugares, tanto que onde eu estou agora na Itália, a gente pediu um banheiro neutro, e fizeram isso. Eles tinham um banheiro feminino, um masculino e um para cadeirante, e daí eles fizeram agora que para cadeirante virou masculino, e o que era masculino virou neutro. Então tá uma coisa meio esquisita, mas deram uma solução, assim, pra gente, né, e nos ouviram, né? Então agora em todo prédio lá tem um banheiro neutro, pelo menos um banheiro neutro. Pelo menos escutaram, né, Sim, a reivindicação de vocês. E quando sim. você fala que você acha que as coisas estão melhorando, e a gente está falando muito do exterior, e no Brasil? É mais difícil no Brasil? Porque, assim, o Brasil, se a gente olhar de fora, devia ser um país super receptivo à diversidade. Por quê? Porque é um país mais aberto, com a cultura mais expansiva, né? Só que a gente vê que não é isso, né? A gente vê que tem muito preconceito, muita violência, muita intolerância. Então, assim, quando você fala que você acha que as coisas estão melhorando, você acha que no Brasil estão melhorando também? Então, é difícil eu dizer porque, né, eu não moro mais aqui faz mais de 8 anos agora, Tempo, né? né? Então, não sei bem, mas a ideia que eu tenho do Brasil é que aqui as coisas estão muito polarizadas. Tem pessoas com bastante preconceito, bastante resistência, e pessoas muito mais abertas que estão tentando, né, ensinar isso para outras gerações e tentar espalhar essas ideias novas, né, de inclusão. E eu vejo que tem muito, assim, esses dois grupos no Brasil. Mas eu não sei bem porque não moro mais aqui. Mas eu acho que tem muito dessa polarização mesmo, né? Que o Brasil, culturalmente, parece que ele está achando ainda um caminho, né? Porque está em todos os setores muito polarizado, né? Mas eu Sim, pergunto por quê? Porque a gente percebe que
as novas gerações estão acolhendo mais a diversidade do que as gerações mais antigas. É normal, é natural que os mais antigos tenham mais dificuldade, né? Não são todos, ainda bem, mas isso está acontecendo. Então, assim, de toda forma, a gente sempre anda para frente, né? O ser humano evolui, ainda bem. É que eu acho, na minha cabeça, Dani, que a nova geração ela está preocupada com um novo patamar que nós não nos preocupamos, uma geração anterior nos preocupou, que é a saúde mental, né? Então, de ser pessoas mais verdadeiras, de defenderem mais os seus ideais, porque nós somos de uma geração que muitos dos nossos ideais eles foram massacrados, nós tivemos que engolir várias ideias que a gente tinha, conceitos que a gente tinha, né, quereres e valores nossos que a gente tinha, a gente foi obrigada a deixar eles de lado, engolir e fizeram a gente engolir. E desce, é isso aí. Né? Nós somos de uma geração assim. E isso hoje nos projetos com muitos problemas de saúde mental, que acabam acarretando desde obesidades, a pressão alta, problemas cardíacos, isso é tudo decorrência de vários anos de saúde mental que foram valores que foram sendo massacrados, né? Então eu acho que a nova geração ela está tendo esse cuidado, que eu acho muito legal, por isso que eles vão viver mais, vão morrer menos de problema cardíaco, diabetes. Mas pensa que a geração ela também vai enfrentar um mundo totalmente em transição, né? Então, quando a história que a Izumi contou quando chegou na Holanda, né? Então, assim, ela é uma geração nova, né? Mas ela tem que se encaixar de certa forma numa sociedade que ainda está em transição. Então, é muito difícil. Às vezes é mais difícil ainda do que você ter que, como você falou, né? Tem que engolir uma cultura sem nem perguntar se você quer ou não. É assim, é verde. Ah, mas eu queria rosa. Não, é verde. Agora, as gerações em transição aí nesse mundo, então, eu acho que é azul, eu acho que é verde, eu acho que é. Ah, não, beleza, aqui você pode ser azul, mas ali você tem que ser rosa, mas a gente aceita um pedaço, o outro pedaço a gente não aceita. Então, essa geração que está pegando o mundo muito em transição, um mundo muito modificado de uma geração para outra, também tem essa dificuldade e essa questão da saúde, né, emocional. Mas, enfim. Meninas. Mas daí você vê, ano após ano, gerações após geração, estão vivendo mais, né, Dani? Então, se cada uma das gerações, em média, está vivendo mais, quer dizer que eles estão evoluindo, que está havendo uma melhora de alguma forma. Mas a gente tem que viver mais e viver bem, com qualidade de vida, com saúde, com felicidade. Não adianta também, né? Eu não quero viver 110 anos caquética, sem conseguir fazer nada, né? Sem conseguir ser uma pessoa participante da sociedade, ter os meus projetos, ter as minhas realizações, né? Então, assim, a gente vai viver mais, mas tem que viver bem também, né, Dani? Tem que viver bem. Deixa eu aproveitar, então, e jogar para a Izumi. Qual que é o teu sonho para o futuro? Qual que é o teu sonho na astrofísica? Meu sonho é fazer diferença. Meu sonho é trabalhar em algum projeto que vai mudar as coisas, que vai ser importante para a ciência, que vai trazer, né, algum conhecimento novo, importante, né, para a gente. Esse é meu sonho. E tem alguma coisa que te encanta mais aí nessa profissão? Eu acho que é isso, de explorar, assim, a gente, né, todo mundo que trabalha lá tem muita curiosidade e a gente está tentando, né, achar respostas sempre, eu acho isso muito legal. E o fato de ter que, né, ser criativa sempre e pensar em formas novas de se pensar ou de trazer resultados, de interpretar alguma coisa, né, e sempre tem que pensar desse jeito, eu acho isso muito legal, né, de pensar fora da caixa, assim.
Eu acho isso... Eu acho que você está no lugar certo. É. Eu acho que você está no lugar certo para o teu perfil. E uma coisa que eu sei que a gente está já avançada no horário, né? Mas uma coisa que eu acho legal que a Izumi já trouxe em algumas palestras ali no Minatec é sobre as áreas diferentes que existem na própria astrofísica. Assim como a engenharia, a gente tem vários leques, na engenharia elétrica tem um leque enorme de atuação, na astrofísica também, né? Aí eu acho legal você deixar aqui essa informação, esse conhecimento. Né? Então, na astrofísica, você pode escolher trabalhar, por exemplo, com mais matemática, né, trabalhar mais numa parte teórica, né, e pensar em criar novas teorias, pensar em como explicar certas coisas, né, que a gente observa ou que a gente acha que possam existir só por causa da matemática, né? Ou você pode trabalhar numa parte mais de observação, você pode pegar dados dos telescópios e tentar interpretar, né, e daí aplicar essa teoria, né, criar códigos, trabalhar agora também com machine learning, tem várias coisas assim que envolvem mais programação e mais dados do que a matemática em si. E também você pode trabalhar só divulgando coisas, a gente precisa de gente que entenda tanto a parte da astrofísica quanto a parte social, a parte de comunicar isso para as pessoas, explicar isso de uma forma, né, entendível para quem não sabe nada sobre física, né, para não, enfim, para a gente conseguir compartilhar isso com o resto do mundo, né, o que a gente consegue descobrir. Acho que com perdas mínimas de informação, né, ainda. Que eu acho que é quase impossível, mas enfim. Não, com perdas mínimas de informação nessa divulgação dessa informação. Eu acho isso muito legal. E qual que é a sua área, Izumi, que você mais gosta, assim? Para qual dessas você acha que eu trabalho mais com análise de dados. Porque, como eu falei, a matemática para mim é mais difícil, assim, a parte só teórica que eu não consigo visualizar. Já com dados eu consigo pensar em alguma coisa, consigo visualizar, e é mais fácil pensar sobre isso. Né? Então eu prefiro fazer isso. Ela descobriu não sei quantas estrelas. Como é que foi o negócio? No meu TCC. Eu trabalhei num projeto sobre identificar estrelas novas no céu. E daí a gente conseguiu, não lembro quantas agora, umas 50, 70 estrelas. Foi um monte. Que nunca tinham sido classificadas. E não foi com observação, né? Foi com análise de dados, não foi isso? Com as duas coisas. Com as duas coisas. Foi com as duas coisas. Eu tive que criar um código que compara duas imagens de um telescópio e vê quais foram os pontos que se mexeram no céu. Né? A gente pode dizer que eles são estrelas e, com base nisso, classificar as estrelas novas. Que legal! E é que nem furacão, vai ter seu nome? Eu queria muito! Nunca foi publicado, né? Então, por enquanto, nada. Vamos ver. Mas tá lá no TCC dela, e ela se formou ali com honra ao mérito, né? Mas foi mestrado. Mas eu tirei uma nota boa. Tá. Tirei 9,5 nesse trabalho, que na Holanda é muita coisa. É quase Deus, né? É quase Deus. Eu falei 10 só para Deus, tirei 9,5, fiquei bem feliz com essa nota. Enquanto as matérias não iam tão bem assim, não, era mais difícil. Mas projeto eu acho muito mais legal de fazer. Muito legal. E agora, com relação ao doutorado e mestrado e doutorado, ela já me explicou 300 vezes o que ela faz, eu nunca consigo memorizar o que ela faz, mas eu sei que é com ondas gravitacionais. E essa honra ao mérito foi um momento assim... Foi no mestrado. Então, para conseguir honrar ao mérito, você tinha que ter um mínimo das suas notas, assim, né? Uma média mínima. E também tinha que ter, né, um mínimo de pontos que você conseguia da sua tese. E o seu orientador tem que, né, se você atingir esse mínimo, ele tem que decidir se ele quer ou não te dar honras. E aí eu calculei ali a minha média. E eu pensei, tá, eu tô abaixo desse mínimo, não tem como, nem se ele quiser, ele não pode me dar honra. E aí, quando me formei, tinha mais 3 pessoas comigo, todas elas, assim, muito inteligentes, e eu fui a última a me apresentar, e eles defender a tese, e daí eles chamaram todos nós ali na frente para receber a nota, né, um depois do outro, assim.
Aí todo mundo, honras, honras, honras. Aí chegou em mim, eu pensei, nossa, vai ser chato quando chegar em mim e eu não receber honras, depois todo mundo recebendo honras. Aí eu recebi. Aí eu fiquei, mas como assim? Mas tá errado, porque não tinha como, né? Então eles calcularam errado, ou ficaram com pena, né? Eu pensei, não é possível. Aí meus amigos foram, né, me dar parabéns no final, e eu falei, mas gente, não, mas eu não posso, tá errado. Aí, espera isso, vamos calcular. Aí calcularam ali comigo direitinho, e deu o mínimo. Aí eles falaram, pá, você calculou errado antes. Então tava certo no final, e eu consegui honras. E é engraçado que eu consegui. Ok, só faltava você ter ido lá reclamar. Não, pessoal, eu não... Exatamente. Ela consegue honras na astrofísica e calcula a média. Isso é muito síndrome da impostora, não é? Não? É. Mas, assim, acho que é uma trajetória, assim, incrível e de muito esforço, de muita persistência, né, perseverança. Então, assim, saber que a gente chega lá e pedalando, 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 a gente consegue. Então, mais um episódio com uma pessoa inspiradora, né, para a gente desmistificar também a questão da neurodivergência, da superdotação e dessas grandes conquistas, né? Eu sempre falo, quando a gente tem o que a gente quer aqui é dizer assim, né? Se eu conseguir, vocês conseguem, né? Vamos lá que é difícil mesmo, a gente vai pedalar, mas a gente vai conseguir. Então, vamos terminar, estamos já há muito do nosso tempo. Meninas, finalizando aí alguma... Quem sabe a Izumi queira deixar um recado final aí para as nossas ouvintes. Nossa. Acho sempre só, assim, sempre acredite que é possível. Né? Acho que foi isso que eu fiz, assim. As pessoas diziam que eu era meio louca de ir pra Holanda, aprender holandês e astrofísica, eu pensei, por que não? Né? Então, coisas que às vezes parecem muito loucas, não são tão loucas assim. Você acha que é o que você quer, vai em frente. Né? Todo mundo consegue, eu acho. Show! Muito bom, muito obrigada, Izumi. Foi muito legal conhecer mais da sua trajetória, né, da sua história. Foi muito legal mesmo. Parabéns, muito inspiradora. E muito obrigada, pessoal, por terem ficado aqui com a gente nesse primeiro episódio de 2026. Obrigada, Dani Su, Tati. Até mais, Obrigada, pessoal. obrigada, meninas. Obrigada, Izumi. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, beijo.